Olá, você está no vídeo de leituras de 2022, essa é a segunda parte. Bem, nesse vídeo aqui eu faço alguns comentários sobre livros que eu andei lendo, terminando a leitura nesse ano de 2022, e você pode também comentar suas leituras aqui embaixo nos comentários desse vídeo no YouTube, que eu vou adorar essa troca, né? A gente vai se apoiando e recomendando leituras e falando das nossas leituras uns para os outros, né? É que é bacana. Eu continuo seguindo aquela linha de fase de não ler tantos livros de ficção. Nessa lista de 5 livros, só um livro de ficção que eu li, mas eu tenho lido devagarzinho, né? As histórias de ficção estão continuando, não saíram totalmente da minha vida, e eu fico pensando muito por que isso aconteceu. Acho que eu fiquei ávida desde o final de 2021, segundo semestre, que cresceu o interesse, e eu acho que as leituras funcionam muito assim, né? Nosso interesse vai desviando de um lado para outro, mas eu acredito que nos próximos vídeos talvez isso fique mais equilibrado, tá? Já dando algum spoiler não, antecipando alguma coisa aqui. Então eu vou começar pelo livro de ficção que eu li. Que coisa mais fofa no sentido assim bonito, poético, que é esse clássico O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Eu só conheci o Ernest Hemingway por contos, em que teve aqui no canal uma fase em que a gente fez uma espécie de copa literária. Acho que eu falei isso no vídeo de leitura da parte 1 de 2022. E eu li, foi quando eu comecei a ler o Hemingway. E uma estratégia que eu falo para quem tá querendo começar a ler histórias mais antigas, né, os livros clássicos, é pegar histórias curtas. E os contos são uma ótima pedida, tá? Não corram dos contos, tá? Por favor. Os contos são, assim, histórias que, especialmente quando a gente tá numa fase em que não temos muito tempo, nossa, a gente entra em histórias e salva a nossa parada em termos de leitura, em termos de viagem, dessa fuga gostosa que é a leitura. E O Velho e o Mar é uma história que vai tratar da idade, né? Ele tem essa coisa do mar, é um senhor que ele é um pescador e ele já tá bem idoso, e ele costuma fazer as atividades de pesca dele com um menino, uma criança, um menino. Só que os pais desse menino já dizem para ele não ficar com esse idoso, porque ele está idoso, ele não está conseguindo mais pescar direito. E a amizade desse senhor com o menino é uma coisa mais linda, acho que eu já vi na literatura. Ali, eu me lembro, eu não sei se eu cheguei a fazer um comentário em algum desses vídeos de leitura, assim, de histórias em que você tem amizade de pessoas jovens com pessoas idosas. Eu acho muito bonito, assim, estilo De Volta para o Futuro, tomates verdes fritos. Mas aqui a gente tem O Velho e o Mar, é uma coisa linda. Então, assim, o menino, ele tem um carinho muito grande pelo senhor. Esse livro, ele vai se passar num período de 1 dia, 2, em que o senhor, ele vai saindo para fazer a sua atividade de pesca. Agora ele tá com muita fé e muita esperança de que ele vai conseguir pescar, porque até então ele passou uma fase que ele não estava conseguindo pescar. Ai, gente, é dramático também, porque o Hemingway, ele vai narrar detalhes dessa ida ao mar, a preocupação do menino com ele e as coisas que podem acontecer no mar. Por falar em mar, esse livro, ele me levou de um jeito positivo ao Mar Morto, do Jorge Amado. Vocês já leram? O Mar Morto, do Jorge Amado, é um livro que tem discussão aqui no canal Comparando Livros. A gente fala inclusive das personagens femininas de Mar Morto. A descrição da experiência de quem enfrenta o mar, que é diferente da gente estar em terra firme. Claro que a gente está em terra firme e a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, mas o mar é uma surpresa. E eu acho que esses dois escritores, eles mostram como que pode ser gostoso a gente ter o mesmo ambiente escrito de estilos diferentes. Porque a gente tem o estadunidense, que é o Ernest Hemingway,
e um baiano, né? E um cara que tá com essa coisa aqui do Nordeste. E são sensações diferentes, assim, mas no final o mar é essa inconstância, é essa tormenta. E assim, esse livro, ele é um quentinho no coração, sabe? Realmente pode ter, como aconteceu comigo, partes assim de, ele tá narrando demais, ele tá descrevendo demais, só que passa, sabe? Assim como o mar também tem um ritmo diferente. Interseccionalidade, de Carla Alcotirene, é mais um livro da coleção Feminismos Plurais, uma coleção que cada volume comenta algum aspecto relacionado ao racismo. Nesse aqui a gente tem a interseccionalidade. Eu acho que é um conceito muito interessante para a gente aprender. Eu acabei lendo esse livro muito na rua. Foi um outro livro. No vídeo passado eu comentei do Psicologia do Cotidiano, que eu fiquei lendo em hospital. Aqui também fiquei lendo em clínicas. Eu fiquei a maior parte do tempo lendo ele mais na rua, o que a atenção acaba sendo um pouco mais desviada. E o tema é um tema, de certa forma, complexo, que é a interseccionalidade. E de um modo bem... eu não sei se eu vou conseguir explicar direito, mas o que eu entendi da interseccionalidade é toda a abordagem de pessoas que estudam ou que comentam sobre situações relacionadas a feminismo, a questão de classe e a questão de gênero, e não leva em consideração situações que podem se cruzar. Então, por exemplo, se eu faço uma pauta aqui para a gente defender o direito das mulheres, e eu tô aqui fazendo pautas falando que, olha, aqui a gente tá pautas feministas, possivelmente eu tenho que considerar que uma mulher branca, a pauta para ela, o que ela deseja de direito, pode ser diferente de uma mulher negra, de uma mulher negra trans, de uma mulher negra obesa, de uma mulher asiática. Tá? Então, a interseccionalidade, ela, de certa forma, é uma divisão, mas uma divisão para a gente poder delinear as pautas políticas, as pautas da sociedade. E para a gente pensar, assim, que se a gente está lutando, por exemplo, numa fábrica para que pessoas negras tenham equiparação salarial com pessoas brancas, pode ser que pessoas negras tenham a equiparação, mas só os homens. Pode ser que as mulheres estejam, né? Então, falar em negros, achando que eu vou abarcar mulheres e homens e outros gêneros, eu posso estar me equivocando. Então a gente tem que ter atenção em conteúdos que tratam de delimitar um pouco isso, né? Conteúdos, eu tento fazer, é difícil porque prestar atenção, né? Quando eu estava lendo aqui o Carpo, ele faz uma coleção que eu tenho aqui de história da literatura. Ele fala história da literatura ocidental, e eu percebo que ele fica muito ali preso na Europa, tá? Pelo menos até agora, eu tô no comecinho. Então todo esse conteúdo ele fala ocidental. Eu acho que quando ele fala ocidental, eu acho que ele excluiu aí o continente africano, talvez, né? Então a gente tem que entender essa delimitação das pessoas, principalmente quando a gente pensa em estudo, em pesquisa. Então estudar, por exemplo, o efeito de uma nova lei, por exemplo, tá? Na periferia e um outro bairro. Será que essa lei deu super certo aqui na periferia? Será que se observou, então, todas as situações da periferia, né? Então, todas as pessoas? Ou será que só deu certo para um tipo de pessoa? Tá? Só deu certo essa lei para pessoas brancas, por exemplo. É um tema complexo que eu queria depois até voltar para ler. A Carla, eu acho que ela consegue explicar
direitinho sobre a interseccionalidade. Agora, o que eu percebo também, que é algo que eu percebo em muita literatura negra, eu não estou falando aqui como uma crítica negativa, eu estou percebendo isso até como um alerta para quem for ler. Existe uma certa repetição das ideias com diversos fundamentos, e eu tenho assim quase certeza que isso tem muito a ver com a questão da raça, né? Quando a gente lê essas matérias, esses assuntos, acho que até, sei lá, 5 anos atrás estava começando a surgir, né? Mas eu sei que a gente tinha teóricos que já iam falando sobre esses assuntos, mas eu digo assim, pra gente trazer esses assuntos, eu lembro que a dificuldade que foi aqui no canal Comparando Livros, a gente trazer as literaturas africanas, né? Não tinha vendendo na grande livraria, não tinha, né? Então, se a gente pensar que isso é tão recente, esses assuntos, essas pessoas que escreveram sobre esses assuntos, elas querem realmente dobrar a fundamentação deles. Eu acho que elas estão certas, né? Então, pode parecer numa leitura, poxa, tá repetindo, mas eu acho que essa repetição é sempre necessária, é sempre bem fundamentada. Gente, eu li um livro que é um livro famoso, o Justiça, o que é fazer a coisa certa, do Michael J. Sandel. O Sandel, eu encontro, assim, de certa forma, o nome dele sempre aparece em debates com diversos intelectuais públicos aqui do Brasil. Ele talvez você lembre dele de um livro que se chama Tirania do Mérito, que também é bem recomendado aqui na internet. Eu li primeiro Justiça, eu acho que eu vou depois querer ler A Tirania do Mérito. Eu gostei do jeito que o Sandel escreve, o tema que ele vai pegar, o tema da justiça. Aqui a gente tem que entender que ele tem uma convicção menos liberal, tá? Pensando no liberal dos Estados Unidos, tá? Então, agora eu acho que ele eu já sabia que ele tinha uma tendência menos liberal, então eu ficava mais atenta, mas eu acho que ele consegue não forçar tanto a barra assim da parte política. O Sandel é um filósofo que traz, eu acho, que o conteúdo acaba sendo mais gostoso da gente percorrer, porque provoca o nosso pensamento. Então ele vai citar filósofos e ele vai falar muito, fazendo contraponto das espécies de pensamento, de modelos de pensamento, para a gente decidir o que seria certo fazer. Passa muito pelo utilitarismo, por exemplo, que é uma argumentação muito utilizada em diversas situações na nossa prática. Então ele é um livro cheio de exemplos. Então ele vai mostrar exemplos de pessoas que receberam cartas com negação para entrar numa universidade, porque ainda que ela tivesse tido todos os requisitos, a universidade queria colocar uma outra pessoa, levando em consideração a questão de raça ou de gênero. Aí ele debate se isso seria justo. Ele vai falar de questão ligada a armas, a questão de soldados receberem salário ou não receberem. É um livro cheio de exemplos, o que eu acho que é o forte dele, porque nos exemplos a gente consegue perceber as coisas de um jeito prático. A história desse livro eu acho muito interessante, porque o Sandel criou uma aula que seria optativa. Não sei se todos aqui que assistem o canal já fizeram faculdade, assim, que existem matérias que você escolhe fazer ou não. E essa matéria era optativa, se eu não me engano, várias pessoas da Universidade de Harvard, de Harvard, de outros cursos, né, poderiam decidir fazer ou não. Eu sei que foi um sucesso. Essa aula começou, cada semestre que ele ia dando, tinha fila para fazer essa aula, e até que ele decidiu escrever o livro com a parte principal dessa aula. Eu achei que o Sandel possivelmente deve ser muito didático nas aulas dele. Eu me senti, de certa forma, fazendo o curso dele, porque cada capítulo a gente tem a impressão que a gente está recebendo uma aula. Eu gostei demais. Eu senti, só para fazer um pouquinho de crítica assim,
Eu senti que às vezes ele força um pouquinho nos exemplos que ele dá. Poucos exemplos aqui. Eu tive a sensação, eu não sei explicar direito, mas eu tive a sensação de que ele não talvez ele não tenha apresentado um exemplo bom pra gente ter nossa própria opinião. Mas eu senti poucas vezes aqui, tá? Eu acho que ele tá querendo, assim, com esse exemplo, claro que eu tô concordando com ele, sabe? Enfim, e acho que tem pessoas que eu acho que não gostam. Eu li, acho que foi no Scooby, que apareceu bem assim pra mim quando eu tava avaliando o livro, de uma pessoa que não gostou porque acha que ele toma muito partido das coisas. Eu não achei, mas achei assim essa forçaçãozinha em poucos exemplos que ele dá. É um livro cheio de exemplos. Aí eu li um livro que eu acho que é bastante até comentado aqui no BookTube, que é a entrevista da revista Rolling Stones com a Susan Sontag, essa filósofa que me impressionou muito quando eu li o sobre fotografia. E volta e meia eu comento dele aqui no canal. Acho que você que é mais assíduo deve se lembrar imediatamente. É aquele livro que Lilica fala o tempo todo. Tanto nos contos de Machado de Assis que a gente está discutindo, como também tem vídeo só sobre fotografia. E eu fiquei muito impressionada com as ideias da Susan Sontag. E eu fui procurar ler mais sobre a Susan Sontag. E eu tem um canal aqui no YouTube que eu gosto, que é o canal da Paloma Lima, que é apaixonada por Susan Sontag. Acho que ela já leu bastante a Susan Sontag, e ela falava que pra gente ter uma ideia geral das ideias da Sontag, a gente leria a entrevista. E eu peguei o primeiro livro dela, depois desse que eu peguei pra ler, foi a entrevista. E realmente ali ela vai falar sobre as ideias delas do ponto de vista geral. Então tem a ver com críticas literárias, tem a ver com o tema de guerra. E para minha surpresa, tem um tema que logo no começo da entrevista me chamou muita atenção, que eu não sabia, que é como a Susan Sontag percebe a doença do câncer. A Susan Sontag tem um livro sobre o câncer, que possivelmente será o próximo que eu vou ler dela. Tô dando um tempinho para ler. E como que ela interpreta, sob o ponto de vista da filosofia. Eu senti assim muito sob o ponto de vista dela, né, que ela viveu o câncer, o que me deixou assim muito curiosa. Eu não sei se por conta do momento que eu tô vivendo, mas assim, outros assuntos, até quando a entrevista vai no tema lá da fotografia, outros assuntos já não me interessou tanto assim. Gostei, mas não me chamou tanta atenção para eu querer comprar mais, ler, vamos dizer, por agora. Eu acho que eu vou querer ler, mas por agora, outros assuntos que eu pensei que eu vou ficar curiosa para saber também o que ela acha disso aqui. Não foi tanto isso que aconteceu. Agora, o que me impressionou mais foi a parte que ela conta sobre o câncer. E eu encerro esses comentários de leituras com um queridinho que virou. Eu não pensei que eu ia gostar tanto do Rousseau. Eu nunca tinha lido Rousseau. E eu acho que eu tô pensando se eu faço um vídeo. Tomara que eu consiga ter tempo para fazer, que eu quero fazer o vídeo com o título, já vou falar o título do vídeo para só você que assiste esse vídeo vai saber. De Volta a Rousseau. Porque aqui no canal, eu não falei o livro que eu li o do Contrato Social do Rousseau. E o Rousseau o que eu sei dele é só da época da escola, né? Daquela frase famosa que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Dentro do senso comum, tem sempre dessas coisas assim de rede social, senso comum mesmo, tá? Se a gente tá mais para Hobbes ou para Rousseau. Thomas Hobbes é aquele que fala do homem sendo eminentemente mal, né? O homem, se não tiver um Estado para segurar as pessoas vão acabar umas com as outras. E o Rousseau fala dessa coisa da natureza, do homem natural. Aqui no livro, eu li ele em formato digital. E já botei a foto. E esse homem natural eu não senti não tanto como um homem puro, não.
essa interpretação, pelo menos do contrato social. E o do contrato social, ele vai fazer toda uma explicação. Eu achei o Rousseau bem didático, pelo menos a tradução que eu li, que foi da editora Penguin. E por que se deve, seria assim um ódio à república, talvez, né? Não sei se é a república, mas a questão do Estado. Por que devemos nos organizar em Estados? E o Rousseau, ele tá querendo meio que tirar a monarquia, né? Em Estados, de certa forma, democracia, ele até também é relativo. Mas Estados em que a gente divida o poder. Eu acho uma lição esse livro. Uma lição básica. E eu não me lembro se na escola a gente aprendia a separação dos poderes, mas eu acho isso um exercício de civilidade de qualquer pessoa, talvez ler esse livro, para entender a função do Estado. Eu acho que a gente, no nosso senso comum, esquece muito a função do Estado. A gente já está jogando tudo de pior para o Estado, a corrupção, a preguiça, e a gente também não percebe a importância da separação desses poderes. E Rousseau vai pegar partezinha por partezinha nessa construção e dizer como que nós também não temos a liberdade. Gente, como isso cai nos dias de hoje, depois de polêmicas, né? Aí com podcast e tudo, né? A gente não pode ter a liberdade total. Justamente para a gente poder ter a nossa liberdade. Se a gente tiver essa liberdade ampla, alguém e até nós mesmos, uma hora, vamos perder a nossa liberdade. Então, assim, a gente não pode ter a liberdade de matar uma pessoa ou de defender alguma coisa que vai matar pessoas, porque daqui a pouco o outro vai defender uma coisa que vai matar, né, o seu grupo. Então a gente garante essas regras de que a gente não pode, a gente tem que, claro que a lógica aqui fica bem claro no livro, é proteger a nossa propriedade, tá todo na lógica da propriedade privada aí também, mas ele vai mostrar essa construção para que a gente entenda que a gente dá somos nós que damos esse poder a essa pessoa, que não precisa ser uma. Inclusive a gente vai ver a questão da divisão dos poderes, e aí até fiquei pensando muito em como a gente não olha tanto o poder judiciário, como que a gente precisa pensar o poder judiciário não pode ser político, o poder judiciário tá fora, seria algo mais técnico aí. A função do poder executivo, que pode estar até muito clara, né? Mas quando a gente lê, por mais que a gente já tenha estudado, né? Eu voltei a estudar um pouco dessa coisa de direito constitucional um pouco depois, direito administrativo, mas ler o Rousseau ir pra base, sabe? Eu gostei muito desse livro, me surpreendi com esse livro. Eu fico com vontade até de fazer uma certa explicação aqui, talvez, como serviço comunitário, tá? Eu vou pensar se eu faço, porque eu acho que é importante. E eu acho que a gente fica por aqui. Leituras foram ótimas, esse ano tá bem legal. Eu acho que eu comecei meio acelerada nas leituras esse ano de 2022. Me conta aí como é que anda as leituras de vocês e até o próximo vídeo.